Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos iniciar uma série de vídeos baseados no livro As 21 Leis da Liderança, de John Maxwell. Inicialmente vamos explicar a primeira lei da liderança detalhadamente para você se inspirar. Resolvemos separar em série porque, infelizmente, as pessoas em geral não costumam se interessar por explicações muito longas. E assim, você também pode escolher qual lei lhe interessa no momento. As 21 Leis da Liderança foi lançada em 1998 e imediatamente se tornou um fenômeno por trazer aspectos fáceis de compreender e de fácil aplicação. Ao longo de mais de 3 décadas, John Maxwell ganhou reputação como comunicador, e como ele diz, a comunicação torna simples o complexo. Para o autor, a liderança exige a habilidade de fazer mais de uma coisa. Instintivamente, pessoas de sucesso compreendem que a concentração, a constância nos objetivos e a resiliência é importante para a realização. Mas a liderança, além de ser fundamental, é algo muito complexo e ao mesmo tempo fácil de se compreender. Para que possamos liderar bem, precisamos de fazer bem 21 coisas. Sei que você está pensando, como eu vou conseguir decorar e aplicar 21 coisas no meu dia a dia que já é corrido para aprender a liderar? Calma! Segundo John, apesar de precisarmos de fazer 21 coisas bem para sermos excelentes líderes, na realidade é que nenhum de nós aplica bem todas essas leis. Ele usa a si mesmo como exemplo ao afirmar que está na média, ou abaixo dela, em 5 das leis. E olha que ele escreveu o livro. Então, o que um líder deve fazer? Ignorar essas leis? De forma alguma, você deve apenas desenvolver uma equipe de liderança. Aprender a formar equipes, aprender a usar as pessoas e liderar essas pessoas é fundamental para o seu crescimento pessoal. Por isso, vamos começar com a primeira lei da liderança, ou seja, a lei do limite. A capacidade de liderança determina o grau de eficácia da pessoa. Quanto mais capaz de liderar, maiores seus resultados e a eficácia de suas decisões. É esta a razão pela qual a capacidade de liderança é o limite que determina o grau de eficácia de uma pessoa. Quanto mais baixa a capacidade de liderança de uma pessoa, mais baixo o limite em seu potencial. Quanto maior a capacidade de liderar, maior o limite em seu potencial. Observe o seguinte: se a sua liderança vale 8, então a sua eficácia não pode ser superior a 7. Eis que a sua capacidade de liderança, para o bem ou para o mal, sempre determina a sua eficácia e o impacto potencial de sua organização. Se acomode no sofá, porque agora vou contar uma história que provavelmente você não conhece, mas tenho certeza de que você conhece a maior marca de fast foods do mundo, presente em praticamente 119 países. Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho, e receba sempre uma reflexão sobre variados temas para criarmos uma comunidade de valor. Deixe seu like e responda nos comentários como você se saiu em nosso teste de liderança. Confira na descrição. Você já ouviu falar dos irmãos Dick e Maurice? O que eles têm em comum com a marca McDonald's? Eu vou te explicar. Em 1930, dois jovens irmãos chamados Dick e Maurice mudaram-se de New Hampshire para a Califórnia. Não viam oportunidades no local onde foram criados, assim seguiram diretamente para Hollywood, onde acabaram por conseguir um emprego em um estúdio de cinema. Tempos depois, decidiram abrir um teatro em Glendale, cidade a 8 km do nordeste de Hollywood. Mas apesar de seus esforços, os irmãos não conseguiam tornar o negócio algo rentável. A ânsia de sucesso dos irmãos era grande, então continuaram em busca de melhores oportunidades de negócios. E em 1937 eles finalmente descobriram algo que dava certo. Eles abriram um pequeno restaurante drive-in em Pasadena, a leste de Glendale. O pequeno drive-in de Dick e Maurice foi um grande sucesso, e em 1940 eles decidiram levar o negócio para San Bernardino. Eles construíram instalações maiores e aumentaram o cardápio. As vendas anuais chegaram a $200 mil e os irmãos se viram dividindo $50 mil de lucro por ano, uma quantia que os colocava entre a elite financeira da cidade. Em 1948, a intuição disse a eles que as coisas estavam mudando, e eles fizeram mudanças no negócio. O cardápio foi reduzido, concentrando-se em hambúrgueres, eliminaram garçons, pratos, copos e talheres de metal, passando a usar material de papel, por exemplo. Reduziram os custos e os preços cobrados. O objetivo dos irmãos era preparar o pedido do cliente em 30 segundos ou menos. Afinal, o perfil de seus clientes eram de pessoas apressadas. Ao fazer essa mudança, eles inovaram e foram bem-sucedidos no negócio. Em meados da década de 1950, o faturamento anual chegou a $350 mil e Dick e Maurice passaram a dividir um lucro de cerca de $100 mil por ano.
Um letreiro de neon dizia apenas McDonald's Hambúrgueres. Dick e Marcy McDonald tiraram a sorte grande no sonho americano. E o resto, como dizem, é história. Você concorda? Não exatamente. Você deve estar pensando, mas por que eu nunca ouvi falar nesses caras? E eu te respondo, nunca ouviu porque eles ficaram presos na lei do limite. Os McDonald's nunca foram além porque a sua liderança era fraca e estabeleceu um limite em sua capacidade de chegar ao sucesso. É verdade que os irmãos McDonald estavam financeiramente seguros. Eles até tiveram a ideia de comercializar o conceito McDonald's. A ideia de franquear os restaurantes não era nova. Já existia havia décadas. Eles começaram em 1952, mas o esforço fracassou. A razão era simples. Eles não tinham liderança necessária para tornar eficaz um negócio muito maior. Eram proprietários eficientes de um só restaurante. Eles eram gerentes eficientes, mas não eram líderes. O mecanismo de raciocínio deles estabelecia um limite para o que podiam fazer e conseguir. Então, em 1954, os irmãos encontraram Ray Kroc, um líder. Ray administrava uma pequena empresa que fundaram para vender máquinas de milkshake. Ele conhecia os irmãos McDonald's. Logo, fechou um acordo com Dick e Marcy e em 1955 criou a McDonald's Systems Inc., posteriormente transformada em McDonald's Corporation. Ray imediatamente comprou os direitos de uma franquia para utilizá-la como modelo e protótipo. Ele a usaria para vender outras franquias. Ele recrutou e contratou as melhores pessoas que encontrou. E à medida que a equipe crescia em tamanho e capacidade, o seu pessoal recrutou outras pessoas com capacidade de liderança. Nos 8 primeiros anos com os irmãos McDonald's, ele não recebeu o salário. Não só isso, mas também fez empréstimos pessoais no banco garantido por um seguro de vida para ajudar a cobrir os salários de alguns poucos líderes fundamentais que ele queria em sua equipe. Em 1961, pela quantia de $2.700.000, Ray comprou os direitos exclusivos do McDonald's dos irmãos. Dick e Marcy McDonald até tentaram franquear os seus serviços, até que conseguiram vender o conceito a 15 compradores, dos quais apenas 10 acabaram abrindo os restaurantes. Já o limite de liderança da vida de Ray era muito mais alto. Entre 1955 e 1959, Ray conseguiu abrir 100 restaurantes. 4 anos depois, havia 500 McDonald's. Hoje, a empresa abriu mais de 31 mil restaurantes em 119 países. Sucesso sem liderança é praticamente impossível. Para o autor, o sucesso está ao alcance de quase todo mundo. Porém, acredito que o sucesso pessoal sem a capacidade de liderança tem eficácia muito limitada. Sem a capacidade de liderança, o impacto da pessoa é apenas uma parcela do que poderia ser com uma boa liderança. Quanto mais alto você quer chegar, mais precisa de liderar. Quanto maior o impacto que pretende ter, maior precisa ser a sua influência. Quanto mais alto você quiser chegar, mais precisa de liderança. Quanto maior o impacto que pretende ter, maior a necessidade de aprender a liderar. Para aumentar o seu grau de eficácia, você tem 2 opções. Você pode trabalhar arduamente para aumentar a sua dedicação ao sucesso e à excelência. Trabalhar para se tornar um 10. É possível que você consiga chegar a esse grau, embora a lei da diminuição do retorno diga que o esforço necessário para aumentar os 2 últimos pontos exigiria muito mais energia do que o necessário para chegar aos 8 primeiros. Mas você tem outra escolha. Pode trabalhar duro para aumentar o seu grau de liderança. Digamos que a sua capacidade natural de liderar seja 4, ligeiramente abaixo da média. Você, ao elevar a sua capacidade de liderança, sem aumentar a dedicação ao sucesso, pode aumentar a eficácia original em 600%, segundo o autor, pois a liderança tem um efeito multiplicador. Por isso é muito comum o conceito no mundo dos negócios de que para mudar o rumo da organização, mude o líder. A capacidade de liderança sempre é o limite da eficácia pessoal e da organização. Se a liderança de uma pessoa é grande, o limite da organização é alto. Se não é, então a organização é limitada. Por isso, em épocas de dificuldade, as organizações naturalmente buscam novas lideranças. Quando o país passa por tempos difíceis, elegemos um novo presidente. Quando equipes talentosas não vencem, estudamos a liderança. Eficácia pessoal e organização é proporcional à força da liderança. Onde quer que procure, você pode encontrar pessoas inteligentes, talentosas e de sucesso que não são capazes de ir mais longe por causa dos limites de sua liderança. Por exemplo, quando a Apple foi criada no final de 1970, Steve Wozniak era o cérebro por trás dos computadores da Apple. Seu limite de liderança, portanto, era baixo, mas este não era o caso do seu sócio Steve Jobs. Esse é o impacto da lei do limite.
Nos anos de 1980, o autor fala sobre o CEO Don Stephenson, presidente do conselho da Global Hospitality Resources. Sua empresa administrava instalações excelentes. Don disse que sempre que seu pessoal assumiu o controle de uma organização, começava fazendo duas coisas. Primeiro, treinava a equipe para melhorar o atendimento ao cliente, e depois, demitia o líder. Quando ele disse isso, o autor disse que ficou surpreso. Vocês sempre os demitem? Todas as vezes? O CEO respondeu, exatamente, todas as vezes. Mas, você não fala com ele antes para descobrir se ele é um bom líder? Perguntou o autor. Sim, o CEO respondeu, não. Se ele fosse um bom líder, a organização não estaria a bagunça que está. É a lei do limite. Para atingir o grau mais alto de eficácia, você precisa elevar o limite, de uma forma ou de outra. Para aplicar o limite à sua vida, faça o seguinte. Relacione alguns dos seus principais objetivos. Tente se concentrar em objetivos relevantes, coisas que demandarão um ano ou mais. Relacione pelo menos 5, porém não mais que 10 itens. Agora, identifique quais exigirão a participação ou a cooperação de outras pessoas. Para essas atividades, sua capacidade de liderança terá grande impacto em sua eficácia. Avalie a sua capacidade de liderança. Peça a outras pessoas que classifiquem a sua liderança. Fale com seu chefe, seu cônjuge, 2 colegas com a mesma formação que você e 3 pessoas que você lidere sobre a sua capacidade de liderança. Peça que elas classifiquem em uma escala de 1 a 10 e cada um dos seguintes aspectos: habilidade com as pessoas, planejamento e pensamento estratégico, visão e resultado. Faça a média dos resultados e compare com as suas próprias avaliações. Com base nessas avaliações, a sua capacidade de liderança está melhor ou pior do que você esperava? Se há uma diferença entre a sua avaliação e dos outros, qual você acha que é a razão para isso? Quanto você está disposto a crescer na área da liderança? Faça uma autoavaliação antes de buscar decolar para o sucesso. Estude com muito interesse sobre liderança, modelos e espécies. Torne-se um especialista em liderar e motivar pessoas. Dessa forma, você estará aumentando o seu limite da lei do limite. É mais fácil aumentar a sua liderança do que aumentar sua dedicação. Há pessoas que são dedicadas e trabalham o dobro em relação às demais e nunca alcançarão o sucesso que desejam, porque são fracas na capacidade de liderar. E por outro lado, há líderes que trabalham muito menos, têm muito menos dedicação, porém são excelentes naquilo que fazem e possuem uma excelente capacidade de liderar e, por consequente, um grande sucesso. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e o seu like. E à medida que lançar, você pode ativar o sininho para receber a notificação. Acesse ainda o nosso site www.metodoevalor. Venha participar da nossa comunidade de valor. Até a próxima.